Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 29 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 278 mil empregos com carteira assinada em agosto. E mantém tendência de crescimento nas vagas formais. Gabriela Noronha. De julho de 2020 a agosto de 2022, o país registrou saldo de mais de 5 milhões e 800 mil postos de trabalho. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Maior crescimento na economia. E redução da inflação. Banco Central divulga novas estimativas econômicas para este ano. Dia Mundial do Coração. Vamos falar sobre o combate e tratamento às doenças cardiovasculares no SUS. E também sobre doação de órgãos e vacinação. Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Hoje é o Dia Mundial do Coração. As doenças cardiovasculares são as que mais causam mortes no país. E nós vamos conversar agora ao vivo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para saber como evitar e tratar essas doenças no SUS. E também vamos falar sobre doação de órgãos, vacinação e combate a outras doenças. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela, e a todos que nos assistem. Ministro, as doenças cardiovasculares acometem mais de 500 milhões de pessoas no mundo e representam 28% das causas de morte aqui no país. Quais são as principais ações que o governo federal tem para lidar com esse problema? Doenças cardiovasculares sempre foram as principais causas de óbito no mundo e no Brasil. No mundo, mais de 18 milhões de óbitos por doenças cardiovasculares. No Brasil, mais de 380 mil óbitos por ano decorrente de doenças cardiovasculares. A principal causa é o infarto e o acidente vascular cerebral. Durante a pandemia da Covid, nós vimos a Covid liderar essas estatísticas. Com a queda do número de casos, as doenças cardiovasculares voltaram a estar no centro das preocupações. E o governo tem uma política integral de enfrentamento às doenças cardiovasculares. Começa na atenção primária, através do programa Previne. Nós temos metas para o controle da hipertensão arterial, do diabetes, combate ao tabagismo, à obesidade, o incentivo à prática de atividade física. É justamente com o combate ao que nós chamamos de fatores de risco é que nós vamos reduzir esses indicadores que são, sem dúvida, desfavoráveis. E todos os tratamentos têm disponibilidade no SUS, ministro? Sim, o Brasil tem uma das políticas públicas mais amplas em relação às doenças cardiovasculares. A atenção começa na atenção básica, nas 48 mil unidades básicas de saúde. Nós temos um programa de assistência farmacêutica que foi ampliado hoje com mais 6 medicamentos disponibilizados na farmácia popular do Brasil, e de outro lado nós temos uma rede de atenção especializada à saúde bem ampla, que é onde cuidamos dos casos mais graves, ou seja, das complicações em decorrência das doenças do coração, por exemplo, de uma hipertensão arterial que não foi tratada adequadamente, do infarto agudo do miocárdio. Nós reforçamos o atendimento pré-hospitalar do infarto do miocárdio, que pode ser feito agora nas ambulâncias do SAMU, com o apoio de estratégia de telesaúde. Então, os medicamentos trombolíticos, nós triplicamos o orçamento. Esse medicamento é um medicamento que injetamos na veia para desobstruir a artéria relacionada com o infarto. O orçamento aumentou de 15 milhões por ano para 45 milhões de reais, além de termos criado uma linha de cuidado que favorece o acesso dos pacientes aos centros de alta complexidade para ter o tratamento realizado dentro do menor espaço de tempo possível. Ministro, o senhor falou em hipertensão, essa é a doença do coração mais comum? Quais são as mais comuns? Sim, a hipertensão arterial é a doença mais prevalente, e nós temos que mudar o hábito de vida das pessoas, temos que adotar a terapia correta, desde medidas chamadas medidas não farmacológicas, como, por exemplo, reduzir
o sal da comida, estimular a perda de peso, né? Não fumar. Esses fatores de risco eles são comuns a quase todas as doenças cardiovasculares. A metade dos hipertensos não sabem ser hipertensos. E os que sabem, eles não se tratam de maneira adequada. Então, somente uma pequena parcela faz o tratamento correto. É por isso que hoje, o dia 29 de setembro, é um dia escolhido pela World Heart Federation, a Federação Mundial do Coração, para alertar sobre as doenças cardiovasculares. Ministro, agora a gente vai falar de outro tema. Essa semana foi lançada a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. Nós sabemos que o Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza transplantes, mas ainda temos uma fila de 59 mil brasileiros à espera de um órgão. O que falta? Quais são os desafios para avançar aí e tentar diminuir essa fila? Nós temos desafios todos os dias na agenda da saúde. O Brasil tem também uma das maiores políticas públicas relacionadas a transplantes de órgãos. Há questões culturais, aspectos religiosos, que às vezes retiram as pessoas de uma perspectiva de doação. Nós temos que contar com as famílias. A doação começa com a solidariedade, começa com um ato de amor, né? Então, todos aqueles que se dispõem a doar o órgão, o sistema de saúde tem que ser receptivo, né? Tem que haver um percentual menor de descarte desses órgãos doados, mais eficiência dentro da estrutura de transplantes no Brasil. É por isso que nós criamos um programa chamado Qualidote, que é um programa para premiar os centros transplantadores que entregam mais resultados. O órgão mais transplantado no Brasil é o rim, seguido do fígado, mas também temos um dos maiores programas de transplante de coração do mundo. Durante a pandemia, sobretudo no ano de 2020, houve uma queda na realização de procedimentos de transplante. Em 2021 já começou uma recuperação e agora em 2022 nós estamos recobrando esses transplantes, e agora com o programa Qualidote nós esperamos aumentar mais ainda. A política de transplante no Brasil começou em 1998, né? Ou seja, é uma política já antiga, mas por incrível que pareça, só agora é que se fez o primeiro ciclo de monitoramento de transplante de órgãos no Brasil, para sabermos o que acontece, o que é que dificulta o transplante no Brasil, quais são as entregas que os centros transplantadores estão fazendo. Curiosamente, o maior índice de rejeição de órgãos é no final de semana. Então tem que haver um trabalho junto com as equipes, para que as equipes se empenhem ao máximo para, inclusive, nos finais de semana, realizar transplantes de órgãos. Como assim maior índice de rejeição? No final de semana há um índice maior de rejeição. Muitas vezes as equipes elas têm menos disponibilidade para realizar o transplante nesse período do final de semana, e nós temos monitorado que é justamente para diferenciar o joio do trigo, né? Começar a medir resultado. Entendi. Tem essa história de não estabelecer meta. Ministro... Nós estabelecemos meta e metas têm que ser cumpridas. Quem não quer participar do programa de transplante do Brasil, por favor, dê lugar a um outro que quer participar. O senhor estava falando dessas dificuldades, né? E tem um dado do Ministério da Saúde que nos impressiona bastante, que 45% das famílias não concordam com a doação. A que o senhor atribui essa negativa? O que pode ser feito para convencer essas famílias a aderirem? Como eu falei, há problemas culturais, há problemas religiosos, e nós podemos fazer campanhas, né, para esclarecer as pessoas. Quando a lei foi aprovada, todos eram potenciais doadores. Posteriormente foi feita essa modificação. Na Europa, Portugal, Espanha, todos são doadores. É claro que os médicos não vão retirar um órgão se a família não concordar, mas aqui no Brasil nós só fazemos o transplante de familiares que concordam com a doação do órgão do seu ente querido. Ministro, a gente vai mudar novamente de assunto, porque essa semana também a gente comemora o Dia Nacional dos Surdos, que é uma condição que acomete mais de 2 milhões de brasileiros. Que apoio que essas pessoas encontram no SUS e quais os exames e tratamentos disponíveis? Começa já no pré-natal, né? Porque no pré-natal podemos incentivar campanhas de vacinação, por exemplo, a rubéola, né? Que é uma causa de surdez. Então, já no pré-natal, depois quando a criança nasce, né, o teste da orelhinha, né, o cuidado no período neonatal para identificar esses casos, e o Sistema Público de Saúde dispõe nos centros especializados de reabilitação de políticas públicas para atender essas crianças, até mesmo em relação a procedimentos de transplante coclear,
né, de aparelhos auditivos. Então tem uma política muito ampla. O sistema de saúde ele se caracteriza por essa abrangência e capilaridade. Claro que sempre nós queremos ampliar o acesso e só ampliaremos acesso com efetividade de política pública. Estamos conversando com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a gente tem muito assunto para tratar com o senhor, né, ministro? Então, vamos seguir. Agora a gente fala de vacinação contra a poliomielite, cuja campanha se encerra amanhã, porque é importante garantir a imunização do público-alvo, que são as crianças de 1 a 4 anos, né? São 15 milhões de crianças no Brasil. A nossa campanha começou no dia 7 de agosto. Inicialmente essa campanha se estenderia até o dia 9 de setembro. Nós ampliamos a campanha até o dia 30 de setembro, ou seja, pai, mãe, avós, levem seus filhos para a sala de vacinação, mas essas vacinas estão disponíveis o ano inteiro, independente de ter campanha ou não. A meta é vacinar 95% dessas 15 milhões de crianças. Nós vacinamos até hoje cerca de 6,2 milhões de crianças, se eu não me engano. Então ainda está muito aquém essa meta. E é necessário um empenho redobrado para trazermos essas crianças para a sala de vacinação. Essa doença ela foi erradicada no Brasil em 1994. O último caso, Gabriela, foi lá na nossa Paraíba, em 1989, na cidade de Souza, e nós não queremos mais poliomielite. E todos nós sabemos o que devemos fazer para não ter poliomielite mais no Brasil. Levar as crianças para a sala de vacinação. As vacinas estão disponíveis. É inaceitável que crianças, sobretudo crianças, sofram por doenças que são evitáveis por vacinas, e vacinas tão antigas como a vacina da poliomielite. O Brasil também pediu apoio de países membros da Organização Pan-Americana de Saúde, da OPAS, não é isso, ministro, para enfrentar o avanço da polio. Como é que seria esse esforço conjunto? Bom, esse problema da polio não é só do Brasil, né? Aliás, onde foram detectados casos? Foi Israel e Nova York, né? O vírus vacinal. Então, tem sido detectado o vírus em esgoto, etc., né? Então, isso pode acontecer no nosso país. Então, eu estive na Assembleia Geral da Organização Pan-Americana de Saúde e propus a inserção na pauta de discussões da questão da vacinação contra a poliomielite. Esse assunto foi discutido na Organização Pan-Americana de Saúde e nós vamos fazer alertas, vamos trabalhar inclusive para verificar se há necessidade de se considerar em algumas regiões emergência que requeira determinados políticas públicas mais efetivas no enfrentamento a esse tipo de situação. Ministro, vem havendo inclusive uma preocupação, não, né, com a queda nos índices de vacinação de maneira geral, assim, e a campanha está reforçando também, então, a importância de todos os menores de 15 anos estarem em dia com o cartão de vacinação, aproveitarem para ir aos postos colocar suas vacinas em dia. Quais doenças o senhor acha que há risco de reintrodução por conta de falhas na vacinação, e qual o recado que o senhor dá para os O sarampo foi reintroduzido em 2019 e temos trabalhado fortemente para erradicar o sarampo no Brasil. A febre amarela também é motivo de preocupação. Temos trabalhado, e aqui no Brasil a gente tem a Fiocruz, que produz as vacinas contra a febre amarela, podendo ajudar até o mundo. Então isso é um esforço do mundo inteiro, para que os complexos industriais da saúde, por exemplo, tenham capacidade de dar respostas mais rápidas com produção de vacina. Agora tem a questão da monkeypox, né? O Brasil adquiriu cerca de 50 mil doses de vacina. Essas vacinas elas já estão chegando ao Brasil para um determinado grupo específico de pessoas. A política de vacinação no Brasil é muito ampla. Vocês viram o que aconteceu com a Covid-19. Distribuímos mais de 535 milhões de doses de vacina. A população brasileira, 80% já recebeu o esquema vacinal primário. Mais de 135 milhões de doses já foram aplicados como primeiro reforço e como segundo reforço. Todo aquele brasileiro acima de 3 anos que quis receber a vacina da Covid-19, não faltou vacina. As vacinas estão disponíveis nos postos de vacinação e só tem um dono, que é o povo brasileiro.
E o senhor atribui a isso, né, também a essa campanha de vacinação, a média móvel de mortes no país de Covid-19 está no menor patamar desde abril de 2020. Uma série de políticas públicas que foram postas em prática. A mais importante delas foi a política de vacinação, mas houve um reforço no sistema de saúde de uma maneira geral. Aqui já tive com vocês comentando o reforço na estrutura de vigilância em saúde, né? Os CIEVs, os Centros de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde, eram 55, hoje são 164. Leitos de UTI, no pico da pandemia, nós chegamos a ter 45 mil leitos habilitados e ficou 6.500 leitos de legado para o sistema de saúde do Brasil. A atenção primária em saúde foi fortalecida e hoje chegou ao Brasil um lote de medicamentos antivirais para o tratamento naquela fase inicial da Covid-19. No caso do medicamento Nirmatrelvir e Ritonavir, é uma droga que pode ser utilizada até 5 dias depois que o indivíduo testa positivo. E esse medicamento vai estar disponível nas unidades básicas de saúde para aqueles pacientes que têm acima de 65 anos, que contraem a Covid e que tem alto risco para desenvolver formas graves da doença. Naqueles pacientes que o risco é baixo, não há evidência científica da sua eficácia. Essa medicação ela foi aprovada pela Conitec e no dia 17 de abril, quando eu encerrei a emergência de saúde pública de importância nacional, que essa é uma prerrogativa do ministro da Saúde, nós dissemos que nenhuma política pública seria interrompida, que pelo contrário, nós iríamos fortalecer as políticas públicas. E agora, com a chegada dessa medicação, nós teremos mais um medicamento para os médicos que, com autonomia, poderão prescrever esses medicamentos naqueles casos que estão indicados dentro do manual de uso do medicamento aprovado no âmbito do Ministério da Saúde e pode trazer benefícios para pessoas que precisam dessa terapia. Bom, o senhor falou sobre o fim da emergência. O senhor acha que a pandemia está perto do fim? Dá para a gente baixar os cuidados, por exemplo, ministro? Bom, os cuidados em relação, por exemplo, àquelas chamadas medidas não farmacológicas, distanciamento, uso de máscara, o mundo todo já flexibilizou o uso desses dispositivos. Nós já vivemos hoje o chamado período pós-pandêmico. Resta tão somente a Organização Mundial da Saúde reconhecer que não vivemos mais num ambiente de pandemia. É claro que há países ainda que têm coberturas vacinais muito baixas e a análise que a Organização Mundial de Saúde faz é uma análise mais abrangente, né? O presidente Biden agora nos Estados Unidos disse que lá nos Estados Unidos não tinha mais pandemia, a despeito de se ter lá em torno de 500 óbitos por dia, que o Brasil, a média móvel de óbitos é inferior a 30. Né? Então estamos bem, o nosso sistema de saúde foi reforçado, hoje temos uma capacidade de resposta muito melhor. Nós estamos reforçando as outras políticas, porque doenças como as doenças cardiovasculares, elas são doenças muito prevalentes, foram negligenciadas durante a pandemia. Lá no começo da pandemia dizia, fecha tudo, né? Tem que ficar em casa, as pessoas deixavam de ir ao médico. Qual é a consequência? Descontrole da pressão arterial, descontrole do diabetes, uma série de situações que agravam as doenças cardiovasculares. É justamente por isso que nós construímos uma série de políticas públicas, desde a atenção primária à saúde, a atenção especializada, para que consigamos enfrentar com eficiência essa carga de doença que o Brasil tem, porque há no Brasil uma transição demográfica, cada vez mais pessoas com cabelo branco e com isso mais doenças crônicas não transmissíveis, doenças cardiovasculares e o câncer. Vamos entrar agora no mês de outubro. Quero lembrar aqui a questão do Outubro Rosa, do câncer de mama, que é uma das doenças que mata mais mulheres no Brasil, em mulheres mais jovens. Né? No ano de 2020, nós fizemos mais de 300 mil biópsias em lesões suspeitas de mama. Ministro, mês que vem o senhor volta aqui para a gente falar do câncer de mama, tá joia? Porque certeza. Infelizmente nosso tempo acabou. Nós acabamos de conversar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ministro, muito obrigada pela presença novamente aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. Em
emprego garantido com salário no início do mês. O Brasil teve saldo positivo de quase 280 mil empregos com carteira assinada em agosto. No acumulado do ano, já são mais de 1.800.000 novas vagas formais no mercado de trabalho. O Brasil abriu 278.639 empregos com carteira assinada em agosto, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Em julho, tinham sido 221 mil novas vagas. O nível do emprego formal subiu nos 26 estados e Distrito Federal em agosto. E todos os setores da economia tiveram saldo positivo nas contratações. A área de serviços foi a que mais abriu postos, cerca de 141 mil. Uma dessas vagas foi preenchida pela Maria de Jesus Lopes, de Brasília. Ela estava desempregada há 2 anos e em agosto foi contratada como cozinheira, um alívio para pagar as contas no fim do mês. Eu sou chefe de família, sou pai e mãe, então eu não consigo ficar desempregada há muito tempo assim. Um alívio maravilhoso, que eu coloco minhas contas em dias. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, ressaltou ainda o crescimento do emprego na indústria, que teve mais de 52 mil postos criados em agosto, e lembrou que isso beneficia o país como um todo. Isso quer dizer que nós estamos retomando o crescimento da indústria, e isso é importante porque traz valor agregado aos nossos produtos, faz com que a balança comercial brasileira ela tenha um resultado muito mais favorável. E também vai elevar a média do salário dos brasileiros, porque a indústria, via de regra, ela requer uma melhor qualificação. Consequentemente, a média do salário do brasileiro acaba crescendo também. Os dados mostram ainda que de julho de 2020 a agosto de 2022, considerado o período de retomada do emprego formal, o país registrou saldo de mais de 5.800.000 postos de trabalho e o estoque de empregos bateu novo recorde, como aponta o secretário de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, Mauro Rodrigues. Junho, julho e agosto, esse recorde vem sendo batido, atingindo o seu ápice agora nesse mês atual, onde nós atingimos o total de 42.531.653 postos de estoque formal. Em todo o país, o salário médio de admissão em agosto de 2022 foi de mais de R$ 1.949. Reportagem Gabriela Noronha. O Banco Central elevou a projeção de crescimento da economia para este ano e reduziu a estimativa de inflação. A projeção do Banco Central aponta para um aumento do Produto Interno Bruto de 1,7% para 2,7% neste ano. O valor é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. A revisão deveu-se ao crescimento do PIB no segundo trimestre, que avançou 1,2% em relação ao trimestre anterior, entre outros fatores. O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guilhem, destacou avanços na agropecuária, na indústria e nos serviços, com uma retomada no período pós-pandemia. A agropecuária, acho que teve a quebra de safra no primeiro TRI, então explica um pouco desse crescimento do segundo TRI. A parte da indústria, você tem indústria de transformação, todos os setores indicam crescimento. E aí na parte de serviços, acho que em função aí da normalização do pós-pandemia, consumo das famílias vindo mais forte e investimento também mais forte. Já a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deve fechar o ano em 5,8%. A previsão anterior, em junho, era de inflação de 8,8%. Segundo o Banco Central, contribuiu para isso a redução da cobrança de impostos sobre bens e serviços essenciais, como combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Com a revisão, a projeção fica mais perto de atingir a meta de inflação para este ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional, em 3,5%, podendo oscilar entre 2% e 5%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou o papel desse indicador para o desenvolvimento econômico do país. A gente entende que o mais importante, para gerar emprego, para gerar crescimento sustentável, é ter a inflação sob controle. Então a gente atua dessa forma, porque sem
né, um equilíbrio de preço e você tem dificuldade de atingir os outros objetivos. O Banco Central também antecipou como deve ficar os índices de inflação para os próximos anos. A expectativa é de uma inflação a 4,6% em 2023 e 2,8% em 2024. Reportagem Márcia Fernandes. E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite. Boa noite e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Presidentes do STF e do TSE ressaltam a integridade das eleições. STJ decide que a alienação judicial de vaga de garagem em condomínio deve ser restrita aos condôminos. Justiça Eleitoral determina a remoção de publicações em rede social de candidato por uso de uniforme da PM. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Presidente do STF, ministra Rosa Weber, declarou esperança em eleições pacíficas. Já o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, garantiu segurança no dia do pleito. Neto Costa. No fim da sessão plenária desta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ressaltou que o TSE proibiu o uso de celulares na cabine de votação, vetou o porte de arma no raio de 100 metros das sessões eleitorais e proibiu o transporte e a posse de armas por parte de colecionadores, atiradores e caçadores no dia das eleições, nas 24 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que o sucedem. As medidas têm o objetivo de garantir segurança ao eleitor. Eu quero aproveitar para garantir a todos os eleitores e a todas as eleitoras total segurança e liberdade para exercer o seu sagrado direito de voto. Antes de encerrar a sessão, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, reforçou a sua confiança em eleições limpas e seguras. Expresso a minha genuína esperança de que elas se realizem de fato em um ambiente de paz, numa verdadeira festa cívica de celebração da nossa democracia. A alienação judicial para vagas de garagem deve ser restrita aos condôminos, salvo autorização em contrário expressa na Convenção Condominal. Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa. Um condomínio interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que definiu ser possível a alienação de um box de estacionamento para estranhos ao condomínio, mas a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial para determinar que a asta pública da vaga de garagem penhorada seja restrita aos condôminos do edifício em questão. Para a relatora ministra Suzete Magalhães, nova redação dada pela Lei 12.607 de 2012 ao Código Civil conferiu maior segurança aos condomínios e tanto a doutrina quanto outros tribunais consideram que a asta pública deve se restringir aos condôminos. Justiça do Trabalho fica em primeiro lugar no ranking da transparência do CNJ. O ranking foi realizado pelo 5º ano consecutivo. Samantha Flor. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, no ranking da Transparência do Poder Judiciário de 2022, na avaliação referente aos conselhos e tribunais superiores. A novidade desta edição é a implementação do prêmio por categoria, conforme o segmento da Justiça. Justiça Eleitoral determina a remoção de publicações de candidato por uso de uniforme da PM. Segundo o Ministério Público Eleitoral, é proibido o uso de símbolos que remetem a órgão governamental. Maressa Almena. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou a remoção de publicações de propaganda eleitoral irregular no Instagram do candidato a deputado estadual Marcos Rogério Manteiga, pelo fato de o candidato estar vestindo o uniforme da Polícia Militar ou indumentária similar. O candidato associou também o seu número à imagem de um veículo com o logotipo do estado de São Paulo, simulando a viatura da Polícia Militar. Fato ou boato? O aplicativo Pardal do TSE é feito para que qualquer pessoa possa denunciar irregularidades eleitorais. Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves. Fique atento.
Alguns partidos não aparecem por lá de forma separada porque fazem parte de federações. É como se fosse uma legenda só. Então, caso a sua denúncia envolva partidos que compõem uma federação, é o nome da federação que vai aparecer no aplicativo, e não da sigla do partido. Vote consciente sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br. Fato ou boato? Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Pacheco reafirma a eficiência do sistema eleitoral a observadores internacionais no TSE. Aprovado acordo com o Paraguai para integração de fronteiras. Despesas com próteses e órteses para pessoas com deficiência poderão ser deduzidas do imposto de renda. Boa noite. Observadores internacionais que vão acompanhar as eleições no Brasil ouviram hoje do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o sistema de votação brasileiro é eficiente e que as urnas eletrônicas são seguras, simples e acessíveis a todos os cidadãos. O presidente do Senado participou hoje da abertura do ciclo de palestras organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral aos observadores internacionais. A reportagem é de Alexandre Campos. Rodrigo Pacheco citou números que mostram a dimensão das eleições no Brasil. São 156 milhões de eleitores que irão a 94 mil locais de votação no Brasil e no exterior para escolher, entre 27 mil candidatos, aqueles que eles consideram melhor para representá-los em 5 cargos diferentes. Mesmo que o número de abstenção seja equivalente ao do último pleito, em torno de 20%, cerca de 120 milhões de brasileiros devem, portanto, registrar 600 milhões de votos, calculou Rodrigo Pacheco. E tudo isso será apurado rapidamente por meio de um sistema que, ao longo dos anos, vem passando por aperfeiçoamentos e testes para garantir a lisura de todo o processo eleitoral, destacou o presidente do Senado. Pouquíssimas democracias no mundo envolvem uma estrutura dessa dimensão, com tantos eleitores, com tantos candidatos, com tantos locais de votação, em tão pouco tempo. Nenhuma outra grande democracia é capaz de apurar resultados dessa magnitude com a rapidez e a segurança com que fazemos no Brasil. Rodrigo Pacheco lembrou aos convidados estrangeiros que a urna eletrônica foi a forma que a democracia brasileira encontrou para superar desafios típicos de um país como o Brasil, com grande diversidade e de dimensão continental. Além disso, o equipamento também garante a inclusão eleitoral, uma vez que permite e facilita a votação dos brasileiros que não são alfabetizados, de cerca de 1.200.000 pessoas com deficiência e de 32 milhões de idosos. O voto informatizado foi a solução proposta para que nossa democracia eleitoral passasse de uma aparente ficção de direito para a realidade de um fato. Para que cada voto contasse, para que cada voto valesse, para que fosse respeitada a vontade soberana de cada brasileiro, de cada brasileira, que a cada eleição vem na democracia a única forma de governo com valor genuinamente popular. Rodrigo Pacheco disse ainda que a urna eletrônica é motivo de orgulho nacional e que, com tantos mecanismos de controle existentes, não há como não identificar falhas ou qualquer tentativa de violação do processo de votação. Hoje também o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade proibir em todo o país o transporte de armas e munições por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs. A regra valerá na véspera, no dia das eleições e nas 24 horas do dia seguinte ao pleito. Mais detalhes com a repórter Érica Christian. A pedido de chefes da Polícia Civil, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral
Eleitoral proibiram o transporte de armas e munições de sábado a segunda-feira. A resolução vai impedir que os CACs, caçadores, atiradores desportivos e colecionadores, circulem armados na reta final das eleições. Para os ministros, a medida é necessária para garantir o livre exercício do voto, sem ameaças, e para prevenir confrontos armados. Em caso de descumprimento, o eleitor armado estará sujeito à prisão por porte ilegal de armas. Para o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, a resolução é acertada em meio ao acirramento da disputa eleitoral. A arma de fogo em local de votação não tem absolutamente nada a ver. São coisas que não se misturam. É como você poder, de alguma forma, ainda mais no clima polarizado que a gente vive, colocar próximo ali querosene e fogo. Podemos ser adversários no campo da política, mas jamais inimigos. Em agosto, o TSE proibiu o porte de armas de fogo a uma distância de até 100 metros dos locais de votação de sexta a segunda-feira. Um levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro revela que 40 pessoas foram mortas no primeiro semestre deste ano por razões políticas. E a Polícia Federal terá o apoio de drones para fiscalizar as eleições deste domingo em Brasília. Será a primeira vez que a capital do país vai usar esse tipo de equipamento no combate aos crimes eleitorais. Repórter Celso Cavalcante. As pequenas aeronaves remotamente tripuladas vão sobrevoar as principais zonas eleitorais de Brasília para ajudar a Polícia Federal a coibir crimes como transporte ilegal de eleitores, boca de urna, compra de votos, entre outros. De acordo com o delegado Gustavo Bucher, chefe de repressão e combate ao crime organizado da PF, a ideia é que os drones ajudem as equipes de terra na repressão de atos proibidos pela legislação eleitoral. Eles têm capacidade, inclusive, para identificar as pessoas, conseguir captar imagens, captar fotografias, de maneira que a gente possa, depois em terra, buscar aquelas pessoas que estavam cometendo os crimes. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF, desembargador Roberval Bellinati, destacou que o uso de drones pela Polícia Federal é mais um fator de segurança para o domingo de eleições na capital do país. A população pode ter certeza de que o voto vai ser computado para o seu candidato. E a Polícia Federal está empenhada nesse trabalho, oferecendo segurança aos eleitores do Distrito Federal e à capital da República. Roberval Bellinati recomenda ainda que os eleitores procurem evitar confusões e se afastem de situações que possam perturbar a tranquilidade do seu voto. As despesas com próteses, órteses e tecnologias assistivas específicas para pessoas com deficiência poderão ser deduzidas do imposto de renda. Um projeto que estabelece essa regra está pronto para ser votado no Senado. Repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei inclui as próteses, que são substitutos de membros ou tecidos, as órteses, que são mecanismos auxiliares, e demais tecnologias assistivas específicas para pessoas com deficiência na lista de dedução do imposto de renda. O relator da proposta na Comissão de Direitos Humanos, Lazer Martins, senador do Podemos do Rio Grande do Sul, diz que é uma modernização necessária à legislação do imposto de renda. A inclusão das tecnologias assistivas nada mais é do que um requisito de lógica e coerência. Por sinal, não é difícil cogitar que uma pessoa com deficiência consiga, na justiça, amparo à pretensão de deduzir de seu imposto de renda as despesas com ajudas técnicas por isonomia. A tecnologia assistiva pode ser um sistema de acessibilidade ao computador ou de controle do ambiente, projetos arquitetônicos, auxílios de mobilidade, inclusive em veículos, mecanismos de adequação postural ou visual, de ampliação da informação para pessoas com baixa visão ou cegas, equipamentos para pessoas com surdez ou déficit auditivo e auxílios para a prática de esporte e lazer. A Comissão de Relações Exteriores retomou nesta quinta-feira a votação de acordos internacionais e aprovou 20 propostas. Uma delas trata da integração das localidades da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O texto cria a carteira de trânsito vicinal para residentes das áreas de fronteira, que poderão ainda requerer que seus carros sejam identificados.
Segundo o acordo, os dois países se comprometem a simplificar as regras de transportes público e privado de passageiros e de mercadorias, seguindo a legislação sanitária e ambiental de cada um. Há também cláusulas que definem as áreas de cooperação entre Brasil e Paraguai, desde a prevenção e combate a doenças e vigilância epidemiológica e sanitária, até a cooperação em educação. Os dois países deverão elaborar ainda um plano de desenvolvimento urbano conjunto para integrar racionalmente as cidades. O acordo segue agora para a votação no plenário. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Cresce o número de candidatos a deputado que se declaram negros e pardos. Eleições em Brasília serão fiscalizadas com a ajuda de drones. Especialista defende a volta do Ministério do Esporte. Boa noite. A prática do esporte, e não apenas o de alto rendimento, é ainda um desafio no país. Especialista defende mais investimentos, políticas públicas e até a volta de ministério próprio. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes. Apesar da boa classificação do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, um inédito 12º lugar, o desenvolvimento do esporte no país, principalmente para a população em geral, ainda precisa de muitos investimentos públicos. Essa é a avaliação do professor do Instituto de Pesquisa de Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná, Fernando Mesadri. Ele defende, inclusive, a volta do Ministério do Esporte. Mesadri explica que os recursos públicos para o setor vêm caindo ano a ano. Segundo ele, o programa Bolsa Atleta, iniciado em 2005, realmente fez diferença para o esporte de alto rendimento, mas que o setor deve ser maior que isso. O esporte brasileiro não se resume apenas ao desenvolvimento de atletas. O desenvolvimento de atletas é importante, mas é uma das dimensões possíveis, né? Nós temos mais duas dimensões, que é a formação esportiva para crianças na idade escolar e para a prática da atividade física, a prática do lazer no esporte para a vida toda, para todos os segmentos da sociedade. Fernando Mesadri lembra que 2 projetos em tramitação no Congresso Nacional devem reorganizar o setor. A Lei Geral do Esporte, que está no Senado, vai reunir toda a legislação sobre o tema e definir melhor as responsabilidades da União, estados e municípios. Já o Plano Nacional do Esporte, que também está no Senado, fixa metas para o setor. O que vai determinar quais são as ações para serem construídas para o esporte nos próximos 10 anos, construindo suas ações, suas metas, né, os seus responsáveis, nessa direção que é fundamental, portanto, na educação nós temos o Plano Nacional de Educação, o PNE, né, e no esporte nós também precisamos, né, construir essas ações e ter essas metas para que possamos atingir o maior número possível de crianças e adolescentes na prática esportiva, de idosos, mulheres, para que a gente possa efetivamente construir políticas públicas para todo o conjunto da sociedade brasileira. A ferramenta Transparência no Esporte da Universidade de Brasília mostra que os recursos orçamentários para o setor passaram de 850 milhões de reais em 2014 para cerca de 220 milhões em 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Educação. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, celebra a criação do Programa Internet Brasil, que visa promover o acesso gratuito à internet aos alunos da educação básica da rede pública de ensino. Segundo o deputado, embora o governo federal tenha vetado seu projeto sobre o mesmo tema para ficar com os louros da criação, o importante é que a medida vai beneficiar os alunos e professores. Com o objetivo de complementar o programa, Pompeu de Matos também apresentou o projeto que garante a oferta de computadores em escolas da rede pública de ensino, incluindo as destinadas para pessoas com deficiência. Não serão mais os livros didáticos, será um computador, cujo computador terá dentro do seu HD os livros todos necessários. E muito mais. Vamos para a modernidade. Então, a criança com a internet na escola e o computador no braço, ela entra no Wi-Fi e aí viaja pelo mundo, pelo saber, pelo conhecimento. Porque eu quero um mundo melhor para os meus filhos.
mas que tal se eu puder dar filhos melhores para o mundo? E como é possível isso? Dando-lhes educação, conhecimento, saber, ciência e tecnologia. E eles, com o conhecimento que têm, vão melhorar o nosso próprio mundo. E é isso que nós queremos. Segurança Pública. Cristiane de Souza Iared, do PP do Paraná, defende mais ações voltadas para a educação no trânsito. Segundo a deputada, enquanto a população não se conscientizar dos perigos da direção perigosa, o número de acidentes não irá diminuir. Nós precisamos aí, antes de tudo, fazer com que as pessoas tenham conhecimento das leis. Elas conseguem compreender hoje que não pode beber e dirigir. Aliás, ela pode beber o que quiser, só não pode beber e dirigir. Ela já compreende que o celular também causa tragédias, já causa mortes, sequelas no país. Então, nós temos visto uma luta muito grande para que as pessoas comecem a se conscientizar do que elas podem e o que elas não podem fazer. A luta, ela é de todos nós. Não cabe apenas ao legislador ou ao executivo fazer isto. Essa é uma luta de cada cidadão brasileiro. Então, se nós tivermos consciência do que está acontecendo, certamente vamos mudar nosso comportamento. Cristiane de Souza Iared avalia que a justiça, muitas vezes, contribui para a impunidade, mandando soltar cidadãos que cometem crimes ao volante. A deputada alerta que acidentes de trânsito geram prejuízos anuais de cerca de 50 bilhões de reais para a sociedade brasileira. Saúde. Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, apresentou projeto que estabelece a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de unidades integrantes do SUS, o Sistema Único de Saúde, no casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer. Ela ressalta que a proposta também garante assistência fisioterapêutica aos pacientes submetidos à cirurgia de mastectomia. Maria Rosas também ajudou a viabilizar recursos para o projeto Carreta Móvel Saúde, que oferece de forma gratuita exame de sangue, mamografia e Papa Nicolau, além de encaminhamento para o SUS nos casos de câncer de mama e de colo de útero diagnosticados. Segundo a deputada, somente em Praia Grande, 824 pacientes entre 50 e 69 anos de idade foram atendidas em 3 dias de atividades. As imagens captadas pelos mamógrafos foram encaminhadas para o Centro de Diagnóstico por Imagem, o CEPAC, que emite os laudos à distância, e aqueles que apresentarem alguma alteração serão encaminhados para as unidades públicas de saúde da cidade para dar início ao tratamento. Ainda hoje, muitas mulheres continuam morrendo por câncer de colo uterino por falta de detecção e diagnóstico precoce. Ações como essa colaboram para a melhoria da saúde feminina, diminui a incidência de mortalidade e contribui para o desenvolvimento socioeconômico. Silvia Cristina, do PL de Rondônia, ressalta a necessidade de políticas públicas para melhorar a prevenção e o diagnóstico dos vários tipos de câncer. Relatora do Plano Nacional de Combate à Doença, que está sendo elaborado pela Frente Parlamentar Mista em prol da luta contra o câncer. Ela lamenta que, anualmente, mais de 600 mil pessoas desenvolvam a doença. Silvia Cristina avalia que quanto mais instituições se juntarem ao parlamento na luta contra o câncer, mais pessoas poderão ser amparadas. A deputada também destaca a importância de políticas de longo prazo. O câncer, diferente do Covid que está passando, e nós tivemos um orçamento extra para o combate, para tantas e tantas ações, o câncer não. O câncer ele vai continuar acometendo muitas pessoas. O Plano Nacional de Combate ao Câncer, ele é para isso. Então, nós temos a satisfação de dizer, para que no dia 8 de novembro, nós possamos, de fato, entregar esse relatório já concluído e ter as ações lá na ponta. É o que eu digo, as audiências são importantes, mas não é só de audiências. Nós somos responsáveis de dar o resultado. E o Plano Nacional de Combate ao Câncer é esse resultado. E aí, de fato, as ações virem através dessa parceria Parlamento Federal e Ministério da Saúde através do Governo Federal. Agricultura. Capitão Fábio Abreu, do PSD do Piauí, defende a aprovação de projeto que cria o Complexo Econômico e Social do Matopiba, região formada por partes da Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins. Relator da matéria na Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado afirma que o objetivo é contribuir para o desenvolvimento agrícola da região, resguardando a atividade dos pequenos agricultores. Foi um fato que, na relatoria desse projeto, eu fiz questão de incluir a observação do meio ambiente,
a observação do agricultor familiar. Porque, por exemplo, no sul do estado do Piauí, nós temos grandes regiões de produção de soja. Mas entre aquelas grandes fazendas, entre aqueles grandes empreendimentos, nós temos pequenos produtores. E esses pequenos produtores têm que ser levados em consideração, as políticas têm que chegar neles, eles têm que ser assistidos para que não se venha a ter a problemática de ter que tirar essas pessoas do seu ambiente natural. Nós também temos que considerar as regiões, aqueles que vivem naquela região, as características de cada um, os quilombolas, enfim, todos aqueles que têm as suas culturas, as suas raízes, que sejam preservadas nesse projeto. Capitão Fábio Abreu avalia que muitas vezes os pequenos produtores rurais são deixados de lado em ações que priorizam o agronegócio. Ele ressalta que sua relatoria também priorizou ações de sustentabilidade e de valorização dos povos originários que contribuem para a preservação do meio ambiente. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, acusa o governo federal de menosprezar as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. O deputado lembra que o Congresso derrubou o veto do Poder Executivo à proposta que prevê medidas emergenciais de apoio aos pequenos produtores impactados pela pandemia e, ainda assim, o governo ainda não a implementou. Bom Gás também acrescenta que o último Plano Safra, lançado pelo governo, aumenta juros e diminui recursos para os custeios e investimento na agricultura. Para o parlamentar, a medida vai reduzir a produção de alimentos, gerar inflação e contribuir para a fome. Se tudo está caro para quem planta e se está caro o preço para quem compra nas prateleiras dos mercados, a forma de nós amenizarmos o impacto para que o agricultor mantenha renda e que o consumidor na ponta não pague tão caro é nós termos no meio um juro, recursos de crédito e investimento em situações compatíveis sem juros altos. O juro aumentou e isso vai criar muitas dificuldades e nós estamos cobrando que a parte ainda subsidiada, que é a parte subvencionada, o governo aloque recurso suficiente. Então não pode ser uma meia safra, tem que ser uma safra inteira para nós poder produzir, o agricultor investir, né, efetivamente naquilo que para nós no campo é o mais importante, que é a produção de alimentos. Eleições. As eleições no Distrito Federal serão fiscalizadas com a ajuda de drones. O objetivo é reprimir boca de urna e outras infrações eleitorais, como conta a repórter Carla Alessandra. No dia da eleição é proibida a realização de campanha nos locais de votação, a chamada boca de urna. Também é vetado a partidos e candidatos o oferecimento de transporte de eleitores até as zonas eleitorais, o que caracteriza a compra de voto. Para coibir essas ações, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e a Polícia Federal firmaram parceria para a utilização de 3 drones para ajudar na fiscalização durante as eleições. O presidente do TRE-DF, desembargador Roberval Bellinati, afirmou que o objetivo é garantir a segurança dos eleitores e a transparência do processo eleitoral. E o objetivo da Justiça Eleitoral é assegurar eleições limpas, transparentes, seguras e pacíficas. O que nós não queremos é que ocorra nenhum ato de violência no Distrito Federal e que a população saia feliz de sua casa para votar e da mesma forma retorne após depositar o seu voto nas urnas eletrônicas, que são absolutamente confiáveis e seguras. Segundo o delegado da Polícia Federal, Gustavo Bucher, a ideia dos drones é justamente garantir uma fiscalização eficiente, já que os aparelhos têm tecnologia de ponta e podem se tornar imperceptíveis ao voarem em elevada altitude. Nós vamos atuar como equipes de apoio às equipes de polícia judiciária, verificando algum flagrante, por exemplo, a gente identificar, filmar e passar para as equipes de solo que vão dar o apoio e deter as pessoas em flagrante. Os drones são equipamentos que possuem câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículo, entrega de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez. A lei prevê punição de 6 meses a 1 ano de detenção para o crime de boca de urna. A pena pode ser revertida em serviços comunitários e pagamento de multa, que varia de R$ 5.000 a R$ 15.000. O infrator ainda vai ter seu título de eleitor suspenso, o que dificulta a obtenção de outros documentos, como o passaporte, por exemplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política. Neyley Prevot, do União do Paraná, é autor de projeto que altera o Código de Processo Penal para tornar inafiançáveis os crimes de corrupção passiva e ativa, peculato e concussão. O deputado argumenta que o corrupto, ao prejudicar a vida de toda a sociedade, não pode ser beneficiado com o pagamento de fiança. Um político corrupto e desonesto, com a sua caneta, ele mata mais do que 100 homens armados e encapuzados, quando ele faz coisas ilegais envolvendo a obra de um hospital, desvia dinheiro da educação, da merenda escolar, de vacinas que podem salvar vidas. Então, o corrupto é uma pessoa inescrupulosa, é canalha, o lugar dele é na cadeia e o crime tem que ser inafiançável porque dinheiro para ele não é problema. Neyley Prevot acrescenta que o pagamento da fiança geralmente é pago com o dinheiro público desviado pela própria corrupção, o que torna a punição sem sentido. O parlamentar pede apoio da população porque acredita que a proposta sofrerá rejeição política. Aumento do número de candidatos que se autodeclaram negros e pardos faz com que movimentos projetem quilombo no parlamento a partir de mobilização e incentivo legal. Quem explica é o repórter José Carlos Oliveira. Movimentos sociais como a Coalizão Negra por Direitos e a emenda à Constituição que incentiva a candidatura de mulheres e de negros tendem a ampliar a representatividade de pretos e pardos no parlamento. O resultado já é evidente na disputa de vagas para a Câmara dos Deputados. Às vésperas da eleição deste ano, os negros correspondem a aproximadamente 48% do total de candidatos. Em números absolutos, são quase 700 pardos e 430 pretos a mais do que o número de candidatos aos cargos de deputado e deputada federal registrado na eleição de 2018. O incentivo a candidaturas de pretos e pardos faz parte da estratégia da Coalizão Negra por Direitos, formada por 250 entidades, organizações, grupos e coletivos do movimento negro brasileiro. No dia em que recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade de Brasília, a filósofa e ativista Sueli Carneiro previu a formação de um quilombo de resistência negra na Câmara dos Deputados, no Senado e nas Assembleias Legislativas. Nós estamos trabalhando com a expectativa de fazer um quilombo no parlamento. É com essa expectativa que nós estamos trabalhando as diferentes candidaturas negras que se apresentaram de norte a sul do país. É uma concentração de poder e renda, que impacta o resultado das eleições. Mas nós não temos que nos atemorizar e nos furtar da responsabilidade de lutar mesmo num contexto adverso. Faremos o que pudermos, faremos Palmares de novo. Esse é o slogan, das candidaturas negras. Todo mundo sabe que com racismo não há democracia. Sueli Carneiro também é criadora do GLEDEIS, o Instituto da Mulher Negra. Trata-se de organização da sociedade civil com foco na superação de desvantagens, discriminações, racismos e sexismos ainda presentes no Brasil. Além da disputa na Câmara dos Deputados, a quantidade de candidaturas de negros também aumentou para os cargos de senador e deputados estaduais. O número geral de candidatos nessas eleições passa de 27.100, dos quais a metade se autodeclara preto ou pardo. Esse índice ainda é menor do que os 54% de negros na população brasileira, segundo o IBGE, porém é bem superior aos 44% de candidaturas negras nas eleições de 2014 e de 46% nas de 2018. Há pouco mais de um ano, está em vigor a emenda constitucional que alterou as regras do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha para incentivar mulheres e negros a disputarem cargos eletivos. As candidaturas femininas também bateram recorde neste ano e correspondem a 34% do total de postulantes a todos os cargos em disputa. Para o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, esse aumento se deve à intensificação de campanhas para o voto em mulheres, que começou em 2018, após o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. A socióloga do Cefêmea, Jolúzia Batista, sugere novas medidas para ampliar a representatividade feminina na política. É importante que a gente possa fazer um debate, tensionar o parlamento, seguindo o exemplo aí de países como a Argentina, Chile, Bolívia, que atuam no sistema de paridade, então 50% de homens, 50% de mulheres, no modelo de lista fechada com alternância de sexo. Essa é
uma das formas até agora mais eficazes, né, para que a gente possa enfrentar a subrepresentação das mulheres. Após o aumento na quantidade de mulheres e negros na disputa por cargos eletivos, basta conferir, em 2 de outubro, o quanto esse fato vai se refletir no número efetivo de eleitos. Na Câmara, por exemplo, a atual legislatura começou em fevereiro de 2019 com apenas 77 deputadas federais. O número de deputados autodeclarados negro ou negra chegou a 104 dos 513 parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.